Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E a receita de hoje é para o faça e venda, um bolo gelado de chocolate, com as dicas para você que faz para vender. Vamos à receita. Tenho aqui 4 ovos, 200 ml de leite, 120 ml de óleo vegetal, 300 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de chocolate 50% cacau, 20 gramas de fermento químico instantâneo e separei 400 gramas de farinha de trigo. E essa água é água quente para depois tem um segredinho nesse bolo. Acompanhem que vocês vão saber. Então aqui é muito fácil de fazer. Coloco os ovos, temperatura ambiente, pessoal, tudo temperatura ambiente, tá? O açúcar e vou misturar bem. Misturei bem, vou colocar o chocolate em pó. Lembrando, pessoal, que se você utilizar achocolatado, diminua na quantidade de açúcar, tá? Porque o achocolatado tem uma grande quantidade de açúcar junto com o chocolate. E esse aqui deixa a coloração melhor. Então, aqui vou colocar óleo vegetal, o óleo que você tem aí na sua casa, o que você costuma utilizar. E o leite. Vou misturar bem e aí vamos intercalando a farinha de trigo. E agora, intercalando a farinha de trigo. Vou mexendo, coloco uma parte e aí a gente coloca o fermento, pessoal. Fermento aqui junto, misturo bem. Vocês viram que fácil que é. Você que tem dificuldade em fazer, pode colocar na batedeira, que não tem problema. Então, vou misturando e já volto para mostrar para vocês. E olha só, pessoal. Fica uma massa, é uma massa de bolo normal. Só que agora entra o segredinho da água. Tenho aqui 100 ml de água quente, tá? Eu aqueci ela. Não chega a ser fervendo, mas ela tá bem quentinha. Que a gente vai colocar aqui na massa e misturar bem. Quanto ao fermento, vão me questionar, mas não vai queimar o fermento? Não é temperatura o suficiente para queimar o fermento. E sim, ela vai aquecer e vai começar a agir o fermento, porque o fermento químico, quando aquece, ele vai crescer. Então, é para isso essa água quente, para deixar o bolo bem macio. Misturo bem e coloco na assadeira. Tenho uma assadeira já untada e polvilhada com chocolate, que eu vou colocar essa massa. Essa assadeira, ela tem 40 centímetros por 28. Esse bolo, pessoal, é para ficar ele bem fininho, por isso que a assadeira é grande, porque depois a gente vai colocar uma calda e uma cobertura sobre essa massa. Então, é só misturar e levar para a assadeira. E olha que linda que fica essa massa, ó. Ela tava uma massa pesada antes de colocar a água, e como eu falei, ó, aqueceu a massa e pode ver aqui que já tem as bolhas, que o fermento começa a agir. Então, vamos colocar aqui na assadeira e imediatamente levar para o forno aquecido. O meu forno está a 180 graus, por uns 20 a 25 minutos vai ficar pronto, porque é uma massa bem fininha. Enquanto isso, a gente vai fazer a calda e a cobertura. Vamos preparar, então, agora a nossa calda para molhar o bolo. Tenho aqui 500 ml de leite integral, 200 gramas de leite condensado, meia caixinha, e 50 gramas de chocolate 50% cacau. Vou misturar os ingredientes, vou levar ao fogo até ferver. Só para ferver o leite, para não correr o risco de azedar depois no bolo, porque esse bolo é um bolo que a gente pode deixar 2 até 3 dias na geladeira. Então, só para não correr o risco de azedar, tá? Só misturar e já vou levar para o fogo e mostro para vocês. Levantou fervura, tá pronto, tá? Que não precisa deixar reduzir nada. Então, agora vamos para fazer o recheio ou cobertura, que é um brigadeiro mole.
E agora vamos fazer um brigadeiro mole. A calda tá aqui pronta, coloquei aqui nessa jarra. Vamos usar 100 gramas de chocolate 50% cacau. Lembrando, pessoal, esse chocolate não é doce, tá? Ele é bem, tem o amarguinho do cacau. Se for usar achocolatado, tem que diminuir no leite condensado, porque senão vai ficar muito doce. Nessa quantidade ele fica equilibrado, tá bom? 100 gramas, 2 creme de leite e 2 leite condensado. Vou usar a mesma panela que usei para fazer a calda. Coloquei o chocolate, vou colocar os leite condensado e o creme de leite e vou levar pro fogo mexendo até ponto de brigadeiro mole. Eu mostro para vocês. Misturo bem aqui fora do fogão e aí a gente leva para o fogo, então, depois de bem misturado. E lembram, não deixam de mexer porque gruda muito fácil. Para queimar é fácil mesmo. Vamos lá para o fogão. Mexendo sempre. Quando ele forma esse creme, pessoal, ó, ele tá no ponto, tá? Não precisa deixar soltar da panela, porque senão ele vai ficar um brigadeiro firme, duro de enrolar. E eu quero que ele fique bem mole, como uma cobertura, tá? Então, desligando e vamos lá para a bancada. Coloquei o brigadeiro nesse recipiente e agora vamos cobrir com um saquinho plástico para ele não formar película. Enquanto isso, vamos ver se o nosso bolo está pronto. 25 minutos de forno a 180 graus, só com a parte de baixo ligada, e o nosso bolo está assado. Vamos retirar e vamos dar continuidade. Então, aqui eu estou com a minha preparação toda pronta. O bolo pronto, a calda pronta e a cobertura pronta. Se você tem um cortador, eu vou colocar nesse spot, como eu falei no início do vídeo, porque é para faça e venda. Pessoas me pediam para dar dicas de faça e venda. Então, por isso que eu vou montar assim. Se você fizer para sua família, neste momento, quando retira o bolo do forno, você joga essa calda sobre o bolo, pode até furar ele, tá? Dá umas furadas com uma faca, quente mesmo. Coloca a calda sobre o bolo, depois coloca a cobertura, tá? O brigadeiro mole. E pode cobrir, finalizar com um granulado, tá? Como eu vou fazer aqui, vou cortar com esse cortador para ficar do mesmo tamanho do potinho, tá? Para nós montar eles todos bonitinho. Ou com uma faca também dá, pessoal, ó. É bem fácil de cortar, ó, não tem mistério nenhum. Eu só medi com o cortador para que fique todos do mesmo tamanho. O bolo tá ainda quente, mas a gente já pode ir fazendo. E deixa eu mostrar para vocês o que é a maciez desse bolo. Olha só, muito macio, pessoal. Então, aqui eu vou cortando e vou colocando um pedaço em cada potinho desses. Então, aqui os nossos bolos já foram pro pote. Lembrando, pessoal, se você fizer para vender, tem que precificar, tem que ver o preço de cada coisa, da embalagem, de cada item que você usou. Eu não vou precificar porque eu não estou fazendo para vender. Eu estou fazendo porque o meu filho vai levar para os colegas dele. Agora a calda, coloquei aqui nessa bisnaga e você vai molhar todos os pedaços desse bolo. Vamos dividir essa calda para essas 24 porções de bolo. Pode colocar sem medo que ele vai absorver toda a calda. Coloquei a calda, agora eu coloquei o brigadeiro aqui nessa manga, pode ser com uma colher também. Eu coloquei na manga para ser mais rápido. E aqui é só cobrir, pessoal, ó. Não tem mistério nenhum. Cobrindo, depois vai ficar na geladeira por pelo menos umas 2, 3 horas, para que ele absorva bem a calda. Vou finalizar com chocolate granulado, tá? Só para dar um acabamento. E olha que bonito que fica. Fica lindo para você que quer fazer para vender. E eu digo uma coisa, eu não fiz, não precifiquei, mas um potinho desses de bolo tá em torno aqui na minha região de 8 a 10 reais. Então, dá um bom dinheirinho vender, você que faz para vender. E olha que bonito.
E olha só, pessoal, em pouco tempo a gente faz essa maravilha, tá? Você que vende, uma ideia que eu dou para você, deixe para finalizar, para colocar o granulado, no caso do de chocolate, na hora que for sair para vender, porque ele pode amolecer, tá? Como ele vai estar em contato com o brigadeiro, com a calda, deixe para finalizar quando for sair para vender, porque senão ele pode criar aqui como é que se diz, um vapor e não vai ficar legal, tá bom? Então era essa a ideia que eu queria deixar para vocês. Vou esperar esfriar bem, vou colocar a tampa, vou guardar na geladeira por umas 3 horas e tá pronto para ser deliciado. Então, ficam todos com Deus, boas vendas para você que vende e até a próxima receita, até a próxima dica. Gratidão de coração a você que nos acompanha. Que Deus abençoe a cada um de vocês.